Ao vivo? Aos vivos! Bom dia pra galera do Segundão, Segundão de Aço, Segundaço! Nessa segunda-feira, alô você de Miguel Alves, galera de Canavieiras, deixa eu ajeitar o óculos, alô você de Cajazeiras, de BGR, Baixa Grande do Ribeiro. Dá pra levantar ali mais um realzinho, meu amigo Dom Renan. Alô, você de Baixa Grande, bom dia, de boa na Lagoa, deixa eu ver mais. Santa Luz, Pajeú do Piauí, alô Miguel Alves, sejam bem-vindos todos para mais uma aula de História. Vamos historiar um pouquinho com o tio Frávio, lá das Cambroengas do Sertão, pra cá pro canal Educação. Ah, papai! A Revolution François, viu? A Revolução Francesa, parte number one. Então nós vamos ter a parte 2 ainda, claro. É uma temática longa, longeva. E vamos começar hoje descrevendo um pouquinho. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Vem cá, minha filhota. Aí. Descrevendo um pouquinho, olha. A Revolução Francesa está inscrita naquilo que nós denominamos de as revoluções burguesas. Revolution François, parte 1, olha. Analisar os antecedentes da Revolução Francesa. Como é que estava a França antes de iniciar a Revolution em 1789? Compreender o processo de radicalização na Revolução Francesa, os jacobinos e os sans-culottes, e as rupturas que vão ocorrer em relação ao Ancien Regime, que era caracterizado pelo absolutismo e pelos privilégios sociais. Eles vão acabar. Pelos privilégios sociais de nascimento. Eles vão ganhar um só lembrança. Só lembranças. Só lembranças. Só lembranças e nada mais. A nossa aula hoje tem essa temática, viu, galerinha? Para quem não conhecia ainda o tio Flávio, ele vem lá do sertão mesmo, lá das Cambroengas do Sertão, lá de Coronel José Dias, terra boa, viu? Terra boa. Alô, Marivânia Figueiras. Bom dia, senhora Figueiras. Bom dia, senhora Figueiras. De boa na Lagoa, né? Liberté, equalité, fraternité. Como essas palavras ainda são caras. Sonho ainda são uma utopia para muitos povos, viu, galerinha? Ainda são uma utopia para muitos povos, um sonho. Notadamente, você está vendo aí nas palavras as cores da bandeira francesa, é uma bandeira tricolor, o azul, o branco e o vermelho, e quer dizer aí liberdade, igualdade, fraternidade. E eu estou dizendo para você que essas três palavras ainda são muito caras e muito distantes para muitos povos, muitos povos. A nossa temática hoje é sobre a Revolução Francesa, a parte 1, viu? Você está vendo aí em primeiro plano, lá em cima, a Marie Antonieta, era austríaca, mas era casada com o rei da França, Luís XVI. Aqui você está tendo um dos elementos da Revolução, né? Vai ser os trabalhadores de Paris, os sans-culottes. Eles não usavam aquelas calças como a nobreza, usava tipo uma calça comprida. E você está vendo aqui nessa primeira imagem abaixo, um membro da igreja, olha aí, um membro da nobreza. Lembre que a nobreza tinha a permissão de portar armas. E aqui é o terceiro estado, é um velhinho com as roupas rasgadas, um trabalhador, até aquilo que ele produz, os perdizes estão comendo porque ele não tem direito. O rei vai ser guilhotinado. O rei foi guilhotinado, mas nós vimos na semana passada um outro rei que também foi executado, né? Nós vimos na semana passada um rei que foi executado, só que na Inglaterra. Está o símbolo aí da coroa francesa, dos Bourbons, dos Luíses, e tá um trabalhador
quebrando as algemas. Lá em cima é o Palácio de Versalhes, era a sede do poder do rei, a bandeira da França, a guilhotina e o barrete frígio. A nossa aula de hoje vai discorrer um pouco sobre essas temáticas que ainda hoje são muito estudadas, haja vista que a Revolução Francesa é uma revolução política e social. Ah, papai! Política e social. Tá aí. Liberdade, equalité, fraternité. E aí tem a imagem de Delacroix, a liberdade guiando o povo. Ah, papai! Vamos dizer que é uma segunda revolução francesa. Uma segunda revolução. Nós estamos na era das revoluções. Então nós já vimos as revoluções inglesas, agora a Revolução Francesa, vai ficar faltando a Revolução Americana, viu? Vai ficar faltando a Revolução Americana, a independência dos Estados Unidos. Vamos decapitar a monarquia! Tá aí um revolucionário, na época da Revolução Francesa. Vamos espalhar o amor livre, os hippies, os jovens. E aí, libertem a Líbia, que vai ser a primeira revolução das redes sociais, o início da primavera árabe, né? Jovens politizados pela internet. Como a gente tem visto meio que uma politização nesse cenário de eleições no Brasil, né? Muitas pessoas que passaram a fazer, vamos dizer assim, posicionamentos políticos nas redes sociais, quando muitas vezes o posicionamento político ficou muito aquém do povo, né? E como as redes sociais permitiram esse posicionamento político que a gente tem na atualidade, perfeito? Alô, galera de Colônia do Gurgueia, alô, galera de Francisco Aires, bom dia, Colônia, bom dia, Francisco Aires, bom dia, povo. Uma sociedade em mutações, em mudança. A crise do feudalismo e a passagem da era medieval para a era moderna foi marcado pelo surgimento e consolidação de um novo grupo social. Burguesia, 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 só o filé. A burguesia, portanto, além do clero, da nobreza e dos camponeses, a sociedade passou a ser composta também pela burguesia, ligados à atividade artesanal, comercial e bancária. A presença da classe burguesa alterou completamente a estrutura que vinha desde a Idade Média. E não demorou para que o novo grupo passasse a lutar por mudanças ainda maiores. São as revoluções burguesas. Serão as revoluções burguesas. Galerinha. Importante momento de transição aí da Idade Média para a Idade Moderna, surgindo essa classe social que vai questionar o poder absoluto do rei e os privilégios da nobreza e do clero. Perfeito? Vamos aos antecedentes da Revolução Francesa. A França tinha uma sociedade com características feudais, como se ainda tivesse na Idade Média. Imobilidade, porque a posição era dada pelo nascimento. Basicamente você não tinha grande mobilidade, é uma sociedade dividida em estamentos, com dois grupos privilegiados, olha, o clero e a nobreza. E isso vinha de Idade Média, ainda tinha na França, tinha não só lá a isenção de impostos, eles recebiam rendas do governo, tinham privilégios, participavam da corte. Quem era? A nobreza, os nobres, barão, duque, marquês e o clero, os membros da igreja, o alto clero. Politicamente, a França era uma monarquia absolutista que era sustentada no apoio dessas duas classes que nós já vimos, a nobreza e o clero. Para fechar, olha, a França, na segunda metade do século XVIII, século XVIII,
vivia uma crise que não tinha paralelos até então. É, a crise começou ainda lá no Luís XIV, que gastou demais, construiu o Palácio de Versalhes, se envolveu em conflitos, muitas guerras, e vai explodir no governo do Luís XVI. Aí sim, a França se envolvendo em guerras, a Guerra dos Sete Anos, a Guerra da Independência Americana. Ah, meu amigo, a França estava gastando dinheiro demais. E aí o governo ia pegar onde? Cobrando impostos. Só que vai chegar um momento que não tem mais como você continuar pagando impostos. A burguesia vai dizer, nós não aceita. Então o rei vai tentar cobrar impostos da nobreza e do clero. Mas eles são isentos. Mas o rei está dizendo, vocês têm que começar a pagar imposto. Dom Renan, deixa R$ 1 aí na tela. Feliz, por isso estou aqui. Também quero viajar nesse balão. Super fantástico, o balão mágico. O mundo fica bem mais divertido. Alô, Francisco Aires. Alô, Colônia do Gurgueia. Alô, BGR, Baixa Grande do Ribeiro, Cajazeiras, Canavieira. Terra Boa, Canavieira. Bom dia, BGR 10, BGR 7, BGR. Baixa Grande, Baixa Grande. BGR. Vou passar o slide, galerinha. Já deu tempo de fazer a anotação. Para a gente ir para esse slide, que ele é mais. Tá mais ilustrado e é mais bonitinho, eu acho ele. Ó. A Revolução Francesa vai ser iniciar em 1789. Então, estou colocando aqui um contexto contribuinte. As ideias iluministas vão ser os principais críticos do regime absolutista. A França era absolutista, era do rei Luís XVI. A França era absolutista, esse rei vai passar a ser questionado, porque nós tínhamos ainda privilégios que vinham de longe, olha. E veja que as ideias iluministas, que pregam a igualdade de todos perante a lei, vai criticar esses privilégios. Velho. Vai criticar esses privilégios. E aí, quando o rei for tentar cobrar impostos da nobreza e do clero, eles não vão aceitar. Ixi, Maria! Eles não vão aceitar. Haja vista que eles eram isentos de impostos, olha, há muito, há muito. Havia uma ambição política da burguesia. Os grandes industriais, banqueiros, artesãos e comerciantes sonhavam com o poder político. Mas para eu poder conseguir o poder político, eu primeiro tenho que derrubar o cara lá de cima. O cara lá de cima é quem? O rei, ó. Primeiro nós temos que derrubar o rei. E 2, nós não aceitamos novos impostos. Tu é louco, velho? Nós já pagamos imposto demais.
Agora eu vou colocar o porquê que vai haver a participação também de populares na Revolução Francesa. Na Guerra da Independência dos Estados Unidos. Quem ajudou os Estados Unidos a se tornar independente foi a França. Tropas francesas, o famoso Marquês de Lafayette, que vai ajudar numa crise econômica e financeira. Ixi, Maria. E a França já tinha feito uma guerra com a Inglaterra, chamada Guerra dos 7 Anos. A França foi derrotada, viu? Aí eu estou colocando de elementos já próprios da França, colheitas ruins nas safras de 87 a 89, o povo passando peleja, os camponeses na miséria, passando fome, tendo que pagar mais impostos. Faltava alimento e teve uma mega inflação, alta dos preços. Então, para o povo camponês que tora mi seco na miséria, na fome, no miserê, na peleja, ora, eu quero é transformar essa minha vida. Eu quero é sair dessa situação. Eu quero é sair dessa peleja, viu? Meu amigo Renan, deixa R$ 1 aí na tela, meu amigo Renan. Por favor, né? Aure, 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 aure. Jurururu, jurururu. E alegria no coração. Minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia descanso feliz. Bora galerinha, bora povo. Renan, baixa bem aqui o chat pra eu ver mais polos, por favor. Alô, Pajeú do Piauí. Bom dia, Pajeú. Bom dia, Santa Luz. Bom dia, São João da Varjota. Bom dia, XXX. Alô, Colônia do Gurgué. Alô, Francisco Aires, 1 e 3. Alô, Josileia. Olha, galerinha, aí tá um quadro resumo dos fatores que vão levar à Revolução Francesa. A Revolução Francesa basicamente vai se derrubar o rei, garantir ou estabelecer uma igualdade de todos perante a lei, portanto, acabar com os privilégios da nobreza e do clero, que eram seculares, haja vista que vinha desde a Idade Média. Desde a Idade Média, velho. A França, às vésperas da Revolução, havia uma concentração de privilégios nessas duas classes, que eu já expus. A burguesia estava salivando pelo poder, literalmente, salivando pelo poder. Havia uma pobreza generalizada, principalmente nos camponeses, que eram explorados pelos nobres, que não tinham acesso à terra. Aí tivemos uma crise agrária, agrícola e industrial. A França não conseguia acompanhar o desenvolvimento industrial da Inglaterra. Colheitas ruins em 1787 até 89. E o governo gastava, e gastava mal, olha, com a corte, com as guerras, a corte no Palácio de Versalhes, com as guerras, pelo menos 2 guerras, né? A Guerra dos 7 Anos, enfrentando a Inglaterra, que a França perde,
e depois ajudando os norte-americanos a fazer uma guerra contra os ingleses, né? Resultado, havia mais gasto do que arrecadação. Então você vai dizer que havia um déficit financeiro. Havia mais gastos do que arrecadação. Então você vai dizer que havia um déficit financeiro. Beleza, viu, velho? E aí, quando o rei tentou fazer uma reforma fiscal para cobrar impostos da nobreza e do clero, o rei não conseguiu. Vou botar, ó, tentativa de reforma fiscal. Cobrar impostos da nobreza e do clero. Eles disseram, nós vamos pagar imposto? Vamos é nada. Nide Maria. E botaram foi o rei na parede, olha. Botaram foi o rei na parede. A nobreza reage à cobrança de impostos e se revolta contra o rei. Botaram o rei na parede e disseram, convoque os estados gerais, convoque um representante. Você vai ver que os representantes não vão aceitar pagar impostos a mais ao rei. Ah, papai, eles não sabiam que ia sair do controle. Não sabia que essa revolta contra o rei iria ser pior, muito pior para a nobreza. É. Então havia uma indignação generalizada com a monarquia, com um rei que não conseguia tirar a França da peleja, do atraso, e o rei era casado com a Maria Antonieta, ela era austríaca, a Áustria era inimiga da França. Então havia uma indignação generalizada, galerinha. Um mal-estar em La François. Para último, era um descontentamento social por completo com a coroa francesa. Ou seja, olha, o rei da França aí, o Luís XVI, não vai estar enfrentando os seus melhores dias. Eita, pesadelo doido, viu? E é porque eu busquei resumir esse conjunto de problemas por quais a coroa francesa estava enfrentando aí, pelo qual a coroa de La François estava enfrentando aí nessa 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 fase final aí do século XVIII. De boa? De boa na Lagoa. Tio, manda um salve para Tiago do Grau e Lucas Caçador. Alô, Marcos Bueno. Um abraço para Tiago do Grau. Tiago do Grau. E Lucas Caçador, meu amigo Marcos Bueno. De boa, na Lagoa. Deixa R$ 1 na tela aí, meu amigo Dom Renan, por favor.
Ok, ok. Deu tempo de fazer a anotação. Deu tempo de fazer o print. Vai anotando aí, galerinha. Vai anotando. Tcharam, tcharam. Tcharam, tcharam. Tcharam, tcharam. Tcharam, tcharam. Beleza, eu vou passar o slide, olha. Olha aí a negativa da nobreza e do clero em pagar impostos. O rei está dizendo, os cofres, os cofres. O ministro está dizendo, mas eles se negam a pagar impostos. Estão levando os recursos que poderiam ficar no tesouro. Ih, Maria. Aqui está o rei, Luís XVI. Aqui está o ministro do rei. E por acaso aqui está, sabe quem? Um representante do clero, um representante da nobreza. Ixi, Maria. Eles estão dizendo, nós vamos pagar imposto? Vamos é nada, velho. E o rei, mas os cofres estão vazios. Eles poderiam deixar um pouco para pagar os impostos. Meu amigo, tem gente poderosa que não quer ser tocado nos seus privilégios. Ainda hoje temos? Temos. Ainda hoje temos. Monarquia francesa. Esse é o rei Luís XVI. E essa é a esposa dele, Marie Antonieta. Marie Antonieta, ela era austríaca. Ela era Habsburgo. Luís XVI. Deixa eu corrigir aqui, ó. No digitation, Luís XVI. Esse cara era um rei fraco, incapaz de tomar por si só decisões importantes, muito influenciado pela sua esposa, Marie Antonieta. Marie Antonieta, que colocava os interesses pessoais acima dos interesses do Estado. Quem lembra do avô dele, Luís XIV, foi ele que proferiu a frase L'État c'est moi. Como é o nome? L'État c'est moi. L'État c'est moi. Alguém procura para mim o que é que significa L'État c'est moi? Eita, rapaz, será o que é que significa isso, viu? Ele colocava os interesses pessoais acima dos interesses do Estado. L'État c'est moi. Meu amigo Marcos Bueno. Alguém anota aí, por favor, por favor. Depois manda a resposta para mim, viu? Fico no aguardo. Olha o mega palácio de Versalhes. Respeite. 300 aposentos, rapaz. É onde fica a corte. 6.000 cortesãos podiam estar aí. 6.000 pessoas que viviam comendo as comidas francesas mais gostosas. Os canapés. As comidas francesas geralmente têm um nome assim, francês e um nome chique. Parece que são todas gostosas. Soufflé, pâté, etc. Tudo que tem E é meio francês. E aí quem estava aí? A corte de Versalhes, nos salões, na música, nos grandes banquetes que o rei concedia à sua corte, a corte palaciana. Meu parente, para poder manter isso tudo aí, haja real, viu? Haja gasto. Mas aí eu estou colocando quem é que estava lá por Ribinha da Carne Seca. Ó. Lá por Ribinha. Ó. A nobreza e o clero, que eram juntos 3% do povo da França, eles gozavam de direitos, olha aí, ó, tinham terras, tinham pensões do governo, não pagava impostos. Ah, papai, não pagava impostos, recebia rendas do governo, numa boa, velho, numa boa.
É claro que esses que participam da corte, a nobreza e o clero vai dizer: reizinho, eu te I love you. Deixe nós com os nossos privilégios, nosso ouro, nossas rendas. Senhores das terras, todos lhe pertence, não pagam impostos, mas recebem ainda do povo. Quem é o povo? O povo é o terceiro estado. Olha aí, ó. O povo é o terceiro estado, galerinha. É a burguesia, os camponeses, os servos, o povo. Esses daí, olha, esses daí, ó, compõem 90% da população francesa. O povo da França, 97%. Tem que pagar impostos, obrigações aos nobres, tem que sustentar o Estado com recursos, tem que prestar o serviço militar. É a pior parte, velho. É a pior parte. É, velho. É duro ser o terceiro estado. O povo sustenta o clero e a nobreza. Trabalha, paga impostos a todos. Trabalha para o rei nas obras e serve o Estado na guerra. O povo, o povo. É. Aí está um resumo, galerinha, de como estava a sociedade da França às vésperas da Revolução. É esse terceiro estado, que é uma grande maioria, esse terceiro estado aí, que vai se revoltar, que vai se rebelar. Perfeitinho? Portanto, aí, deixa R$ 1 aí na tela, Dom Renan, por favor. Renan, deixa mais um minuto. Bora, Dom Renan, bora, Dom Renan, bora, Dom Renan. De boa, de boa, de boa, na lagoa. Societá François. Quem é o terceiro estado? É tudo. 97% da sociedade é tudo. O que é que ele tem sido até agora na ordem política? Nadex. 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 O que é que ele quer? Alguma coisa. Ele quer ser alguma coisa. Era o Abadecias. O que é o terceiro estado, galerinha? O terceiro estado é quase tudo. É quase tudo. É porque 97% da população é quase tudo. O que ele tem sido até agora? Nada. Nadex.
Nada, não participava de nada. O que é que ele quer? Ele quer ser alguma coisa. E aí você está vendo essa imagem que tem trabalho, impostos e corvéia. E está aqui o representante do terceiro estado, do primeiro é o clero, do segundo é a nobreza, que você sabe, e quem está indignado é esse cara lá embaixo, ó. Clero e nobreza esmagam o terceiro estado. Na pedra suportada tem talha, impostos e corvéia. Ixi, Maria. E era, era. Renan, deixa R$ 1 aí na tela. Deixa R$ 1 aí na tela, por favor. Beleza, beleza. Olha o que um sansculote está dizendo. Nobres, vocês são o flagelo da sociedade. Como sois também o inimigo da pátria. Rapaz, olha a profundidade. Vossos exemplos e vossa moral levaram os costumes a um grau de corrupção nunca antes atingidos, para satisfazer não vossas paixões, mas vossas fantasias. Vocês, nobres, transgrediram ao ponto de vos permitir comportamentos cujo preço é a morte. Ah, papai! Galerinha, aqui é um sans-culottes, é um trabalhador de Paris. Aqui são exemplos da nobreza. Eita, meu parente! O choque de realidade entre eles, de vida, as diferenças eram assim abismais, eram astronômicas, Sakuro Haruno, eram abismais, galerinha. De boa? Você deve esperar que esse jogo acabe em breve. Essa charge de 1789 demonstra um padre, um nobre, montado nas costas de um camponês, já velho. É uma sátira da estrutura da sociedade francesa, da situação de privilégio da nobreza e do clero, que eram sustentados pelos camponeses. O título da charge sugeria que aquela situação de exploração está prestes a acabar. Você deve esperar que esse jogo acabe em breve. Ah, papai! Vai acabar? Vai! Vai acabar, colônia. Vai acabar sim, viu? Vai acabar sim, Canavieira. O rei, olha a curiosidade. O rei, vão tentar limitar o poder do rei e o rei vai tentar estabelecer novos impostos. Na verdade, a nobreza e o clero disseram: ei, rei, convoque a Assembleia dos Estados Gerais. Vamos ver lá se vai ser aprovada a cobrança de novos impostos. Era colocando o rei na parede. O rei estava querendo estabelecer novos impostos. Aí o primeiro problema foi, quando foram escolhidos os deputados, vai ser feita uma eleição na França, uma mega eleição na França, no país todo, para escolher aquilo que seriam os deputados representantes de cada estado para poder discutir sobre cobrar ou não impostos da nobreza e do clero. Cobrar ou não impostos da nobreza e do clero. É claro que a nobreza e o clero seriam 2 votos e o terceiro estado seria 1 voto só.
Então a eleição e a decisão vai ser por estado ou por cabeça? Eita, meu parente. É como se fosse, sabe o quê? O primeiro estado é o clero, o segundo estado é a nobreza, seriam 2 votos. Porque eles não querem cobrar impostos só deles. E o terceiro estado era o povo, os outros. Ficaria 2-1, claro. Quando eles exigiram que o rei convocasse a Assembleia dos Estados Gerais, é porque a votação tradicionalmente era feita por estado, não por indivíduo, não por cabeça. Ah, meu parente. O terceiro estado, que é o povo representante, disse: brother, nós não vamos aceitar, não. Nós exigimos que a votação seja feita por cabeça, por deputado. E como nós temos muito mais deputados do que vocês, nós não aceitamos que a decisão sobre os impostos seja feita por vocês, mas pelos deputados, por cabeça, por cada um. E como o rei e nem a nobreza e nem o clero aceitaram, o terceiro estado se saiu da reunião, se trancou na sala do jogo de pela, que era uma espécie de squash, tênis de sala, e disse: só sairemos daqui depois que a França tiver uma constituição, e só sairemos daqui pela força das armas. Foi o deputado Mirabeau. Rapaz, o terceiro estado está dizendo: nós estamos fundando uma assembleia representando a nação para elaborar uma constituição. Mire, Maria. E o que é uma constituição? É um conjunto de leis que rege uma nação, um país. É um conjunto de leis. Então, os próprios deputados estão aí se rebelando e dizendo que a França vai ter um conjunto de leis. E esse conjunto de leis não é o rei que vai fazer, mas os deputados constituintes. A ideia é elaborar uma constituição e acabar com o absolutismo na França ou limitar o poder do rei. Rapaz, saiu de controle, viu? O clero e a nobreza quis botar o rei na parede, dizendo que não ia pagar impostos. Convoca os Estados Gerais para você ver. Os Estados Gerais representavam o clero, a nobreza e o povo, o parlamento. Só que os deputados do terceiro estado disseram: não, nós vamos elaborar uma constituição. Meu amigo, em 14 de julho, que é a data nacional francesa, os trabalhadores, os sans-culottes e outros invadiram a famosa Bastilha, que era uma espécie de prisão símbolo do absolutismo. Mas lá tinha mesmo, era armas, velho. Lá estava lotadinho de armas. Era uma prisão símbolo do absolutismo. Mas lá estava lotado, era de armas. De armas, de armas, de armas, galerinha. Aí, meu amigo, eles entravam cantando a Marselhesa. Ixi, rapaz. Nesse momento, meio mundo de camponeses invadiam os castelos, queimavam os contratos antigos, queimavam as cobranças de impostos dos camponeses, iam contra os nobres. Pense no grande medo da nobreza, dos grandes proprietários de terra que exploravam os camponeses. Tem, portanto, uma revolução no campo, que os camponeses não aceitam mais o absolutismo e os impostos arbitrários. Aí, nesse cenário de radicalização, invadiram a prisão, os os cidadãos passaram a portar armas. Antes era um privilégio da nobreza. Só quem tinha o direito de portar armas era a nobreza. Os cidadãos se armaram. Ixi, Maria! E a Assembleia Nacional declarou: a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de que todos são iguais perante a lei. Ixi, Maria! Você está vendo aí o tanto de problema que passou a haver para a nobreza e para o clero? Todos os cidadãos são iguais perante a lei. Ah, papai! E claro, os membros da igreja
os membros da igreja passaram a ser, vamos dizer assim, julgados e considerados iguais aos outros civis. Eles não podem gozar de privilégios. Eita, meu parente. Por último, os franceses estavam buscando acabar com o absolutismo, conter o absolutismo monárquico. Então, quando o rei convocou a Assembleia dos Estados Gerais, quando ele convocou em maio a Assembleia dos Estados Gerais, não imaginava que fosse sair de controle a tal forma. Na realidade, parte dos franceses que você está vendo aí se rebelando, eles bebiam nas ideias iluministas. Eles estão dizendo, nós não aceitamos mais essa condição subhumana e de mega exploração. É. Dom Renan, deixa 2 minutinhos na tela aí, por favor. É. Tcharam, tcharam. Beleza, galerinha. Beleza de Creusa. Beleza de Creusa. Eu vou passar a imagem de o que era a Assembleia dos Estados Gerais. É uma espécie de mega reunião que o rei organizou para decidir sobre a cobrança de impostos sobre a nobreza e o clero. Então foram escolhidos deputados representando a nobreza, primeiro o clero, o primeiro estado, a nobreza e o terceiro estado. Está aqui, ó, o clero, a nobreza e o terceiro estado. Basicamente, a quantidade de deputados está aí, olha, está aí. Deixa eu colocar para você aqui de azulzinho, olha. Do clero era 290 deputados, da nobreza 270 deputados e do terceiro estado era mais ou menos o dobro do outro, mais ou menos o dobro. Só que se a votação fosse por estado, um voto, mais um voto, é claro que nobreza e clero, que tinham interesses em comum, iam votar 2 votos contra a cobrança de impostos deles mesmos, contra um voto do terceiro estado. Ah, papai! Só que eu estou dizendo para você que saiu de controle. De novo, saiu de controle, senhora Marivânia. Saiu de controle, senhora Figueiras. Perfeito? Saiu de controle. Reunião na sala de jogo de pé lá. É uma espécie de sala de squash. O juramento da sala do jogo nessa obra de Davi é um momento de união que você tem do segundo estado e do terceiro estado. Aqui tem alguns membros da nobreza, alguns padres também, estão se unindo e dizendo
Estamos em Assembleia Nacional Constituinte. Uma reunião é uma assembleia, uma eclésia, representando a nação para elaborar uma Constituição. Eita! Ah, meu amigo, a dinastia dos Bourbon, dos Luizes, estava com os dias contados. Estava com os dias contados. Aí a famosa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Olha aí, todos lindos. Todos os homens nascem livres e iguais perante a lei. O fim de toda organização política é a conservação dos direitos naturais do homem. Liberdade, propriedade, segurança e resistência à opressão. A lei deve ser a expressão da vontade da maioria. E ela deve ser a mesma para todos. Quer proteja, quer puna. Eita. Olha, quando a nobreza e o clero viam isso daí, chega a tremer as bases. Odiavam. Meu Deus dos céus. Livre. Ninguém deve ser inquietado por suas opiniões olha para o Brasil hoje, galerinha. Olha o cenário que a gente tem no país hoje, olha. Porque você ser de uma religião ou outra, não era para você ser inquietado. Olha como você tem um elemento que vem da Revolução Francesa e em muitos lugares ainda não estão sendo, vamos dizer assim, cumpridos na prática, né? Ninguém deve ser molestado, inquietado por suas questões religiosas. A livre comunicação dos pensamentos e da opinião é um dos direitos mais preciosos do homem. Aí é Voltaire. Posso não concordar com nada do que dizes, mas defenderei até a morte o teu direito de dizê-lo. São 17 os artigos aí da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Veja que nessa imagem tem aqui um barrete frígio, ele lembra a liberdade. Tem uma mulher quebrando as algemas. Tem uma outra trazendo a luz com o olho que tudo vê. Quem lembra isso é um símbolo da maçonaria. Tem um feixe de varas, um fácil, como havia na época do Império Romano, de que a lei se impõe. Olha a quantidade de elementos que você tem na declaração. Olha a tomada da Bastilha. Esse prédio aí era uma prisão do rei, né? O rei mandava para lá, galerinha. O rei mandava para lá, claro. Os críticos do Estado, era uma espécie de prisão dentro de Paris, e os trabalhadores vão invadir ela, não para libertar apenas os presos políticos, mas para pegar as armas. Para pegar as armas. Tá aí o grande medo, os nobres fugindo, os castelos sendo invadidos. É uma temática que nós vamos voltar daqui a pouquinho. De boa? Nós vamos para aqueles 3 minutinhos e a gente vai voltar. Tem a tarefinha de casa, né? Eu pensei que ia dar tempo de chegar nela, mas a gente vai e volta já já em 3 minutinhos.